Na selva africana, gigantes vagueiam e predadores espreitam. Mas por trás dos animais mais conhecidos está um elenco de personagens que muitas vezes é subestimado. Estes heróis desconhecidos garantem que o show não pare. Eles fertilizam a terra, polinizam as plantas e mantêm o lugar limpo. Nenhuma criatura sobrevive aqui em isolamento. Uma complexa rede de plantas e animais se conecta em um dos mais impressionantes ecossistemas do mundo. Contos da Zâmbia. A rede selvagem. Na Zâmbia e no coração da África tropical está o Vale Luangwa, uma das paisagens mais remotas do continente. A maioria desta área é coberta por bosques. Mais de 300 espécies de árvores prosperam aqui. Para o maior mamífero do vale, significa muita comida. E eles precisam dela. Um elefante africano adulto necessita de 70.000 calorias por dia para sobreviver. Um macho de 5 toneladas come 250 quilos de vegetação em apenas 24 horas. Os elefantes não ruminam. Seu alimento passa por 18 metros de intestino em apenas 12 horas. E eles digerem menos da metade de tudo que comem. O resto é descartado nos seus dejetos. E são muitos. Mais de 130 quilos todos os dias. É um produto final para os elefantes. Mas para muitos outros animais, ele é o começo. Para um esquilo, uma bolota de esterco é uma caixinha de delícias. O esterco dos elefantes é basicamente constituído por fibras descartadas e contém pouquíssimas bactérias. Manipulá-lo não é tão incômodo quanto se imaginaria. Sementes não digeridas, escondidas nos dejetos, são petiscos bem-vindos. Os babuínos também conhecem os méritos de vasculhar os excrementos dos elefantes. Vale a pena verificar até mesmo as pilhas não tão frescas. Pode haver um delicioso inseto escondido lá. Mas os verdadeiros especialistas em esterco são os besouros. Este macho pressentiu uma pilha fresca. Seu olfato é tão aguçado que ele pode encontrar esterco em apenas 1 minuto depois de atingir o chão. Há mais de 4.000 espécies de besouros de esterco na África. Dentre elas, 150 espécies usam apenas os estercos dos elefantes. Ele não vai comer agora. Sua refeição é para a viagem. O besouro manipula o esterco com partes especialmente adaptadas da sua boca. E usa suas fortes patas dianteiras para ajudá-lo a moldar uma bolota prática e móvel. Um jantar para levar.
Ele empurra a bolota de ré, quase de ponta cabeça. Esporas nas suas patas traseiras o ajudam a empurrar a bola e a guiá-la em uma linha reta. Besouros de esterco são proporcionalmente mais fortes que os elefantes. Na verdade, em relação ao seu tamanho, eles estão entre os animais mais fortes do mundo. Os besouros podem mover bolotas de esterco 40 vezes mais pesadas que eles próprios, por distâncias de até 70 metros. É como se um ser humano empurrasse um carro sozinho por 25 campos de futebol americano. Ele enterrará sua bolota de esterco para comê-la mais tarde. Ou, se tiver sorte, uma fêmea poderá colocar seus ovos dentro dela. Besouros de esterco são os adubadores da natureza, distribuindo os dejetos dos elefantes por toda a savana. As sementes escondidas no esterco germinam, e os nutrientes voltam para o solo para nutrir as mesmas árvores que iniciaram este ciclo. Não são apenas os elefantes e os besouros de esterco que têm um papel na plantação das árvores do Vale Luangwa. Babuínos passam 2/3 do seu dia forrageando e comerão quase qualquer coisa em que conseguirem colocar as mãos. Eles são comilões bagunceiros. Esta é a tropa do rio, e eles encontraram uma abundância de tamarindos. Estas frutas têm polpas suculentas e sementes deliciosas, mas sua vagem dura pode ser difícil de quebrar. Os babuínos têm as ferramentas certas para este trabalho. Os dentes caninos de um macho podem medir 5 centímetros de comprimento. São quebra-nozes naturais. É hora de partirem. Os babuínos podem viajar até 10 quilômetros por dia em busca de alimento, o que significa que qualquer semente que comerem será carregada para longe da sua árvore-mãe. E o que entra tem que sair. Toda vez que atendem ao chamado da natureza, eles estão efetivamente plantando uma semente. Os babuínos, muitas vezes, usam cupinzeiros como postos de observação. Sementes depositadas ali podem germinar no topo destes montes. Este é o motivo por que se vê tantas árvores de tamarindo crescendo de cupinzeiros. É um fenômeno que acontece há gerações. Esta árvore tem mais de 150 anos. O que significa que o cupinzeiro de onde ela está crescendo é ainda mais antigo. Os babuínos têm plantado árvores de tamarindo aqui, no Vale Luangwa, há séculos. Os babuínos andarilhos encontram muitos dos moradores do vale nas suas viagens diárias em busca de alimento. E sua presença é muitas vezes vantajosa para os seus vizinhos. Uma figueira com frutos é como um imã para a tropa faminta. Mas os babuínos adoram o sabor adocicado, então só comem os figos mais maduros. Figos azedos são rejeitados depois de apenas uma mordida.
Mas só porque são descartados, não significa que sejam desperdiçados. Os elefantes fornecem comida de babuíno nos seus dejetos, mas a tropa devolve o favor quando descartam frutos que ainda não amadureceram. Outro animal faminto espreita nas folhas caídas no chão. Uma esperança da espécie Acanthopus discoidalis. Quaisquer sobras deixadas pelos elefantes são como um banquete. Suas enormes mandíbulas cortam e esmagam qualquer fruta ou carniça que encontrem. Palpos sensoriais são equivalentes a uma língua e ajudam a sentir o sabor da comida. Depois de uma refeição pegajosa, é hora de se limpar. Suas longas antenas ajudam a encontrar comida na vegetação rasteira. É importante mantê-las bem cuidadas. Outros animais se beneficiam dos hábitos alimentares caóticos dos babuínos. Vagens de árvores do gênero Faidherbia são petiscos raros para a tropa do rio. Com a ajuda dos babuínos bagunceiros, os impalas tiram proveito das sobras, que normalmente estariam fora do seu alcance nos galhos. Não é altruísmo. É um feliz acidente. Mas é só uma das formas que os impalas se beneficiam da convivência com os babuínos. Para os animais que são caçados, o vale é um lugar perigoso. Predadores de emboscada poderiam estar escondidos em qualquer lugar. Os impalas dependem dos seus sentidos para se manter vivos. Audição e olfato aguçados os ajudam a detectar ameaças escondidas. Neste caso, o leopardo local, conhecido como camute. E os impalas recrutaram alguns ajudantes. Os babuínos têm a visão afiada e podem identificar antecipadamente predadores dos seus pontos de observação no alto das árvores. Os alarmes entre os membros da tropa do rio se tornam anúncios de utilidade pública, beneficiando todos no alcance dos seus chamados. Há outro primata aqui que levou esta rede de comunicação para outro nível. Os macacos Vervet têm chamados diferentes para cada tipo de ameaça. Este chamado significa leopardo. Outros Vervets imediatamente sabem que o perigo muito provavelmente virá da vegetação rasteira e sobem nas árvores em busca de segurança. Um chamado mais curto e cortado indica uma águia. E avisa os macacos para buscarem cobertura.
Eles também têm um chamado para as cobras. É uma linguagem simples. Mas para os vervets, pode salvar vidas. Mas as verdadeiras sirenes do vale são os esquilos. Eles gritam sobre tudo e todos. Camute foi avistado novamente. Eles têm apenas 15 centímetros de comprimento, mas são alguns dos animais mais barulhentos da região. Seus alertas urgentes podem tirar um leopardo sonolento de uma árvore. Ou estragar o disfarce de um mangusto em busca de ovos. Uma vez que começam, todos os animais na paisagem ficam alertas. E todos os predadores podem muito bem desistir de tentar caçar com algum sucesso. Camute não tem nenhuma chance de capturar algo agora. Os herbívoros são um elo-chave na vital cadeia alimentar que converte a energia das plantas em carne para os carnívoros. A energia se origina do sol. E no tropical Vale Luangwa, 12 horas de luz solar todos os dias significa que as plantas têm tempo suficiente para realizar a fotossíntese. Mas para manter o ciclo em funcionamento, as plantas precisam se reproduzir. Como não podem se mexer, plantas como essa jasmim selvagem precisam de uma pequena ajuda para transferir o pólen de suas partes masculinas para as partes femininas. Como a jasmim, este espinheiro branco floresce na estação seca. Suas pequenas flores atraem insetos polinizadores de todos os lados. Mas as florescências mais impressionantes do vale são as flores de salsicha. Elas são as maiores flores dos bosques africanos. Hastes enormes, de meio metro de comprimento. Cada uma terminando em um cacho de flores de 10 centímetros cada. Elas são irresistíveis para as abelhas. Escondidas dentro dos trompetes de veludo estão poças de néctar. Até uma colher de chá de néctar em cada uma delas. Toda vez que uma abelha vai para uma flor diferente, ela carrega consigo o tão importante pólen, fertilizando as plantas que visita. As abelhas podem viajar para muitos quilômetros de distância do seu lar em busca de néctar. Mas essa aqui tem sorte. Sua colmeia fica em um buraco no tronco da árvore de salsicha. Pode haver dezenas de milhares de abelhas em uma única colônia. A maioria delas operárias, que são sempre fêmeas. Elas fazem todas as tarefas na colmeia. Além de buscar alimento, elas também limpam e guardam a entrada do seu ninho. Um lar na árvore salsicha tem vantagens claras.
Mas viver aqui também traz um risco. As abelhas têm seus arqui-inimigos. Escondido entre as hastes está um predador. Um louva-a-Deus. Seu disfarce é a adaptação perfeita para caçar em vegetações como esta árvore. Seus enormes olhos compostos contêm 10.000 receptores de luz, chamados omatídeos. Cada um voltado para uma direção ligeiramente diferente, dando ao louva-a-Deus um ângulo bem amplo de visão de até 245 graus. É quase como ter olhos na parte de trás da cabeça. Os louva-a-Deus são predadores de emboscada, os leopardos do mundo dos insetos. A abelha não tem ideia de que ele está lá. Não tem como escapar do poderoso abraço do louva-a-Deus. Ele come a abelha viva. Predadores gorduchos e felizes, pequenos e grandes, são um sinal de um ecossistema saudável. Os principais predadores no Vale Luangwa são os leões. Eles mantêm as populações das espécies que caçam em equilíbrio e estimulam a biodiversidade. Alguns animais aqui se beneficiam destes grandes felinos de formas surpreendentes. À primeira vista, o leão e a borboleta não têm nada em comum. Mas suas vidas estão conectadas. As antenas e as patas da borboleta têm receptores de odor que as ajudam a localizar alimento. Elas foram atraídas pelo cheiro pungente da caça de um leão. Os leões abrem suas presas pelas partes mais moles do corpo, muitas vezes as barrigas. O estômago está cheio de vegetação parcialmente digerida. Perfeita para uma borboleta sedenta. Elas se alimentam de qualquer coisa que possa oferecer minerais e umidade. Um banquete para lepidópteros servido pelos leões. Até mesmo as abelhas amantes de néctar não resistem a um gole deste chorume salgado em um dia quente. Os hábitos alimentares destes insetos ajudam a limpar as sobras. Eles são todos partes de uma extensiva equipe de reciclagem. Leões e leopardos tendem a comer as melhores partes da caça, músculos e órgãos ricos em proteína. Ainda sobra muito: tendões, ossos, pelo e pele. Hienas malhadas são caçadoras competentes à sua própria maneira. Elas são também detritívoras e não se importam em limpar as sobras de outro caçador.
elas comerão muito mais de uma caça do que os felinos. São as lixeiras da natureza e são incrivelmente eficientes. Seu peito e seu pescoço são cheios de músculos que suportam uma mandíbula robusta. Seu crânio abobadado e enormes dentes premolares são adaptações para esmagar ossos. A força da sua mordida é 40% maior que a de um leopardo. Mas elas não só quebram os ossos, elas também os engolem e os digerem. Seu estômago é cheio de ácido clorídrico concentrado, forte o suficiente para dissolver quase qualquer coisa que entra. Cascos, pelo, dentes e ossos. Eles comem tantos ossos que o cálcio na sua dieta torna suas fezes esbranquiçadas, como giz. Elas não ligam para prazos de vencimento. A carne podre de uma pata de búfalo, coberta por moscas há muitos dias, desencorajaria a maioria dos carnívoros. Mas para esta hiena, é um delicioso lanche noturno. Surpreendentemente, as hienas têm de enfrentar alguma competição por estes restos pavorosos. Os abutres são outra parte essencial do serviço de limpeza do Vale Luangwa. Eles têm uma habilidade incrível para encontrar carcaças na natureza. Asas amplas geram muita sustentação, então eles podem voar muito alto, a 1.500 metros ou até mais. O centro do seu campo de visão é aumentado, dando a eles uma visão extremamente aguçada e permitindo que possam identificar uma refeição em potencial a mais de 1,5 km de distância. Eles também se mantêm atentos a outros abutres planando. Assim que um mergulha até uma carcaça, outros rapidamente o seguem. Os abutres reais são os maiores da África, com uma envergadura de quase 3 metros. Grandes e belicosos, eles geralmente dominam uma carcaça, mas desta vez, eles estão em menor número. Os abutres de rabadilha branca são os mais numerosos na savana africana. Centenas podem se juntar para se alimentar. Até mesmo as hienas são forçadas a largar sua refeição. As cabeças e longos pescoços, sem penas dos abutres, são perfeitos para entrar por qualquer orifício. E como as hienas, eles têm um ácido estomacal poderoso que neutraliza as toxinas de carne morta. Nas bordas da confusão estão os abutres de capuz. Eles são pequenos demais para competirem neste frenesi alimentar, mas eles têm seu pequeno nicho aqui. Eles seguem os leões. Toda vez que o bando caça algo, estes pequenos abutres estão a postos para aproveitar quaisquer sobras. Mas sua relação com os grandes felinos vai ainda mais longe. Os abutres de capuz complementam sua dieta
comendo dejetos de leão. Surpreendentemente, até mesmo eles têm algo a oferecer. Com a dieta puramente carnívora dos leões, seus excrementos são cheios de proteína. Os resilientes sistemas digestivos dos abutres permitem que eles explorem esta fonte peculiar de alimento. Eles até brigam por ela. É um gosto adquirido. Até mesmo Charles Darwin chamava os abutres de repugnantes, mas sua reputação é injusta. Eles são uma peça vital deste ecossistema. Sem eles, resíduos de podridão durariam por muito mais tempo, potencialmente espalhando doenças. E a disposição dos humildes abutres de capuz de habitarem este nicho tão especializado ajuda a incentivar a biodiversidade. Quanto mais variadas forem as alimentações dos animais que habitam a mesma região, maior será a diversidade de espécies que esta região poderá suportar. O esterco também é a base de uma cadeia alimentar aquática no vale. Os hipopótamos do rio Luangwa comem 40 quilos de grama todas as noites. E isso se transforma em 20 quilos de dejetos, depositados na sua maioria no rio onde passam o dia todo. Balançando seus rabos, eles espalham seus excrementos. Uma demonstração de dominância ou de insatisfação entre os hipopótamos. E despejam toneladas de nutrientes no rio todos os dias. Uma comida ideal para os peixes. Os peixes, por sua vez, servem de alimento a muitas espécies de pássaros. Uma perna verde comum normalmente vasculha lama em busca de vermes, mas seu bico invertido permite que ele também capture peixes pequenos. Asas estendidas ajudam o tuiuiu africano a manter o equilíbrio enquanto persegue presas nas águas rasas. Ele pode comer peixes de até 1,5 kg e 30 centímetros de comprimento. Um socó da espécie virescens é um predador da emboscada. Ele fica escondido nas margens do rio, esperando para capturar qualquer peixe desatento que venha à superfície para se alimentar. Seu enganador pescoço longo permite que ele ataque suas presas como uma cobra. Os peixes do rio Luangwa também alimentam os maiores predadores da África: os crocodilos do Nilo. Os adultos podem ter 100 anos de idade e medir mais de 6 metros de comprimento, mas quando nasceram, mediam apenas 20 centímetros. Eles crescem continuamente durante toda a vida, se alimentando de peixes progressivamente maiores e eventualmente passando para os mamíferos.
O rio Luangwa é o lar de milhares destes crocodilos. E é tudo graças ao fertilizante dos hipopótamos. Em águas paradas, como esta lagoa, o esterco dos hipopótamos também nutre a vegetação. Repolhos d'água crescem por toda a África tropical. Eles se espalham rapidamente, muitas vezes carregados pelos hipopótamos entre as vias aquáticas. É uma refeição apetitosa para muitos dos moradores da lagoa. Tanto acima da superfície da água, quanto abaixo. Os animais da lagoa que mordiscam suas raízes penduradas são alimento para aves aquáticas. Aves da espécie Anastomos lamelígeros têm longos bicos que as ajudam a vasculhar profundamente no carpete da vegetação. Um revestimento na parte de dentro das suas fortes mandíbulas dá a elas uma firmeza extra, perfeita para capturar peixes e caramujos de água doce. Pássaros com bicos curtos não conseguem alcançar estes petiscos escondidos sem a ajuda de alguém. Além de fertilizarem a vegetação, os hipopótamos ajudam os jassanãs com a sua colheita. Mesmo fora d'água, os hipopótamos oferecem uma mão amiga aos pássaros. Conforme estes gigantes andam, eles desenterram pequenos insetos do solo. O melhor lugar para se estar quando eles passam é no chão. É como as gaivotas seguindo uma traineira de pesca. Essa relação também é aparente à noite. Mas depois que escurece, não são os pássaros que os seguem, mas sim os morcegos. Os morcegos vão se alimentar em qualquer lugar onde houver insetos. O aroma característico de uma toca de facoceiro atrai muitas moscas. Um território de caça ideal para os morcegos. Uma fétida toca de hiena é ainda melhor. Em alguns casos, estes pequenos assistentes não apenas colhem os benefícios, mas também dão algo em troca de comida. Os pica-bois se alimentam de parasitas que habitam o pelo dos mamíferos. E ao fazerem isto, oferecem um abrangente serviço de controle de pragas. Kudos e búfalos parecem serem os favoritos dos pica-bois. São essas duas espécies que passam muito tempo se alimentando em arbustos. Um epicentro de atividade de carrapatos. Quanto mais carrapatos se carrega, mais pica-bois são necessários para mantê-los sob controle. Poucos são pastadores por obrigação. Eles comem somente grama.
Passam menos tempo na espessa vegetação rasteira, então são menos propensos a serem infestados por carrapatos. Eles não valem o esforço dos pica-pois. Centenas de pucos mantêm as planícies gramadas de Luangwa muito bem aparadas. Estes grandes rebanhos de herbívoros têm um enorme impacto na paisagem. Mil búfalos podem comer 13 toneladas de vegetação em um único dia. Mas sob suas patas se escondem criaturas com uma influência ainda maior. Os cupins. Eles são tão numerosos que, coletivamente, pesam mais que todos os mamíferos deste ecossistema juntos. Eles se alimentam de grama seca, seguindo trilhas de feromônios enquanto arrastam pedaços de volta para os seus ninhos subterrâneos. Folha por folha, eles consomem mais grama que o antílope, a zebra e o búfalo. Assim como herbívoros mamíferos, eles também têm predadores. A papa-moscas. Ela é minúscula, menos de 10 milímetros, mas é uma caçadora feroz. Seus grandes olhos voltados para a frente dão a ela uma visão binocular e permitem que ela persiga presas da mesma forma que os leões. Mas para o seu tamanho, seu ataque é muito mais impressionante do que o de um grande felino. Ela pode pular muitas vezes o seu próprio tamanho, partindo de uma posição estática. Uma segunda espécie de cupins evita estes perigos diurnos simplesmente não saindo de casa. Eles constroem grandes castelos de lama e saliva que podem chegar a mais de 5 metros de altura. 1 milhão de pequenos indivíduos podem morar neles. Sua rede de túneis aera o solo. E sua alimentação mantém os nutrientes circulando pela savana. Este exército secreto de jardineiros subterrâneos quase nunca é visto. Até agora. Depois de 6 meses de seca, as primeiras chuvas acionam uma resposta extraordinária dos cupins. Eles emergem aos milhares e alçam voo. Suas asas têm apenas um propósito: ajudá-los a se reproduzir. Cupins por toda a paisagem decolam em sincronia para este voo nupcial. É a sua única chance para misturar diferentes colônias e diferentes genéticas. Quando encontram um parceiro disponível, os casais descem ao chão juntos, onde se desfazem das suas asas. Os dois seguem um ao outro
e se unem como se fossem colados. Os mais sortudos encontrarão um cantinho confortável para acasalar e uma nova colônia surgirá. Mas até 90% destes namorados morrerão sem terem essa chance. Parece uma estratégia extravagante, mas para os cupins é um jogo de números. Quanto mais participantes houver, maiores serão as chances de um membro da sua colônia conseguir passar seus genes adiante. Quando amanhecer, a noite de paixão dos cupins será passado. Mas mesmo depois de mortos, estes cupins ainda têm uma última conexão crucial com a selva africana. Para os famintos macacos vervet, este é um banquete. Esta fêmea estufa os bolsos nas suas bochechas. Cada cupim é quase 40% proteína. Alguns punhados formam uma ótima refeição. Os cupins são herbívoros em miniatura tão vitais para a cadeia alimentar quanto os antílopes e búfalos, convertendo matéria vegetal em carne. De elefantes a besouros, leões a borboletas e babuínos a sementes de tamarindo, esta complexa rede de centenas de pequenas conexões é o que faz este mágico ecossistema funcionar, alimentado pelo sol e mantido em funcionamento por uma incrível diversidade de animais e plantas. O Vale Luangwa é uma das paisagens mais incríveis da África.